noite. Sejam bem-vindos, começando agora a nossa segunda aula do curso prático de meditação para iniciantes. Muito bem-vindos. Lembrando aí que quem perdeu a primeira aula, ela está lá no meu YouTube, a Aline Moraes EDH. Então você pode assistir a primeira aula. Essa aula aqui de hoje vai ficar guardada lá também, vai ficar gravada no meu YouTube também, tá? Esse curso vai ter 5 aulas, então ele vai contar com 5 aulas. Hoje nós estamos na segunda, ok? Aguardando os queridos chegarem para participarem com a gente. E lembrando que no meu Instagram eu tenho postado muitos conteúdos importantes e interessantes para todos abordando a questão de autoconhecimento. Então tem a série lá VSF, que é a Vai Ser Feliz. Tem vários vídeos e conteúdos com dicas, com técnicas para ajudar em momentos de tensão, de uma crise de ansiedade, enfim. Olha lá, boa noite, Noemi, linda, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Tá me ouvindo bem? É isso aí. Conseguiu assistir a primeira aula? Muito bom, muito bom. Tô dando uns minutinhos pro pessoal entrar. Eu escolhi esse horário aqui pro pessoal ter um pouco mais de privacidade, para poder centrar um pouco mais aqui. Legal, depois se você conseguir, assiste ela primeiro, ela inteira. E aí as coisas vão se encaixando. Não tem problema não ter assistido ela pra entender essa aqui, mas ela é bem legal também. São 5 aulas no total. E hoje a gente tá na segunda. O tema de hoje, então, é tipos de meditação, né? A primeira aula eu falei com vocês sobre... O tema da primeira aula era quebrando o tabu da meditação, né? Então a primeira aula foi mais para desmistificar algumas coisas, alguns conhecimentos limitantes que muitos de nós tínhamos sobre a questão da meditação. Poxa, a meditação é só para quem é monge, budista, para as pessoas que de repente têm algum preparo diferenciado para isso. A meditação eu preciso fazer em horários específicos, a meditação, enfim. Eu também trouxe na primeira aula os benefícios da meditação, compartilhei alguns profissionais da área de pesquisa, de ciência no Brasil, fora do Brasil, que constataram os benefícios da prática da meditação também. Então foi bem legal a primeira aula para dividir esse conhecimento, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês os tipos de meditação. Nós temos vários tipos de meditação e a gente ouve muitas pessoas falando, né? Eu não entendo, né? Por que tem tantos tipos, né? Quais são os tipos? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, como objetivo desse curso é engajar pessoas que nunca fizeram ou que estão fazendo há pouquinho tempo a meditação como uma prática, como um hábito, então é trazer recursos para isso. Então, uma das informações básicas para a gente engatar aí nessa prática é saber que existem alguns tipos, mas que a meditação, na verdade, ela começou há muitos anos, há milhares de anos atrás, na época até da pré-história, porque naquela época os homens queriam entender a sua origem, né?
Então eles observavam a natureza, observavam o céu, observavam o sol, enfim, e eles reverenciavam os trovões e tocavam em tudo, mas não tinham respostas, né? Isso não ajudava eles a terem esse esclarecimento dessa busca pela resposta da sua origem, né? E aí em alguns momentos já cansados dessa busca, sentavam-se e paravam para descansar com os olhos cerrados, fechados, e ali já desapegados de tentar entender ali, ficavam em silêncio um pouco e de repente nesse momento de silenciar, nesse momento de estar lá desapegado daquela necessidade de ter uma resposta, eles conseguiam entender algo. Algumas coisas começavam a fazer sentido para eles, né? Então, lá nessa época aí da pré-história, o homem já tinha essa busca de entender sua origem. E aí eles perceberam que assim aconteciam as respostas, que era quando eles ficavam quietinhos, quando eles ficavam desapegados, quando eles relaxavam, que as coisas começavam a fazer sentido. E dentro deles, eles encontravam algumas respostas e aquilo ia evoluindo. Mas aí com o passar do tempo, algumas pessoas acabaram deixando essa prática e começaram a buscar as respostas aí no mundo visível, material, em coisas que entendem como mais tangíveis, né? E aí a prática da meditação foi sendo deixada. Passado o tempo, novamente a humanidade em algum momento começou a ter essa busca, né? Falando, não conseguia ser respondido com as questões materiais e visíveis. Então, o que eu faço, né? E aí algumas estruturas foram desenvolvidas, né? As pessoas começaram a fazer essa prática e começaram a fazer uma estrutura para aquelas práticas, né? Então nós temos alguns tipos hoje de meditação, e aí eu volto a falar, né? Como eu disse na primeira aula, o objetivo aqui é esclarecer e te deixar totalmente livre e à vontade para que você entenda que essa prática ela deve ser feita da forma que te for confortável, da forma que fizer sentido para você, da forma que te responder à sua necessidade, né? Então, uma das estruturas aí de meditação que nós temos hoje, ela foi baseada na atenção plena, ou Zen, tem alguns nomes diferentes aí. O Mindfulness, que é hoje um dos nomes mais modernos e que estão sendo mais usados atualmente. E esse estilo de meditação, na realidade, ele existe mais ou menos desde do final da década de 70, comecinho de 80. Ele não tem nenhum tipo de referência espiritual, tá? E o que ele trabalha? O foco na atenção plena, né, do praticante. Então, ele se perceber suas sensações, sua respiração, e aí ele faz todo esse foco de atenção nele e na sua respiração para que o seu metabolismo vá desacelerando, né? E com isso ele vá atingindo uma consciência plena. E a base desse tipo de meditação é não pensar em nada e mergulhar no vazio, né? Daí também temos a meditação que tem uma linha de meditação que se faz caminhando, né? Também ela é muito antiga, vem de épocas muito remotas, é uma meditação já mais ocidental, que ela era feita ou é feita em labirintos ou mandalas, né? Então as pessoas utilizam mandalas gigantes desenhadas no chão e elas vão praticando a caminhada por todo aquele labirinto ou por aquela mandala, se conectando, focando ali, concentrando ali a sua mente durante a caminhada nesse labirinto até chegar no centro, né?
E quando ele chega no centro dessa mandala ou desse labirinto, ele entende ali que a mente interpreta que o seguinte, ele chegou no centro do universo, ou ele encontrou lá o Pai, a sua essência, ou a essência como um todo. O Abner está falando aqui, estudos científicos apontam que a partir de 2 minutos de mindfulness diário pode-se tirar inúmeros benefícios. Exatamente, Abner, obrigada pela contribuição. Eu não sei, Abner, se você conseguiu assistir a primeira aula que eu fiz na segunda-feira passada, ela tá no YouTube, e nós falamos muito na primeira aula exatamente sobre isso. Eu trouxe os nomes de alguns pesquisadores, inclusive de locais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, algumas universidades que fizeram esses estudos de formas diferentes, né, com observação de comportamento, com exames realmente de imagens, enfim. Então é muito legal porque os benefícios são comprovados. E aí ele tá falando que a mente identifica muito bem esses arquétipos como o labirinto, etc. Exatamente. Ai, que legal. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Por isso que eu adoro fazer a live, por causa disso, porque enriquece, né? A gente trazendo e se ensinando e todo mundo junto aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem já tá com a gente. Então temos o Abner, temos a doutora Lívia, a doutora Fernanda, a Noemi, minha linda. Agora acabou de entrar o Davi. Sejam muito bem-vindos. Eu tava falando aqui no início que quem não assistiu a primeira live, a primeira aula desse curso, esse curso é um curso prático, né, de meditação para quem tá querendo iniciar, ou para quem tá no começo, ou para quem tá querendo entender um pouco mais para decidir se vai entrar. Oi, Raquel, tudo bem? Que bom! Eu sei quem é você, Abner, meu primo. Eu sei, tô super feliz que vocês estão aí. E aí eu tô falando o seguinte, a aula 1 foi na segunda passada, às 22 horas, e eu falei, o tema da aula 1 foi quebrando o tabu da meditação. Então eu falei um pouco dos mitos, que às vezes a gente acredita que são alguns conhecimentos limitantes, e que muitas vezes nos impedem ou nos afastam dessa prática, né? Então eu falei bastante desses mitos na semana passada, falei também muito dos benefícios, eu trouxe algumas matérias para mostrar as comprovações e tudo mais, foi muito enriquecedor, porque ela traz benefícios assim, cognitivos, traz benefícios de regeneração até da massa cinzenta, então são coisas assim muito importantes mesmo para a saúde, né? A gente entende aí, né, ao longo dos anos da vida, ouvindo toda a nossa ciência e medicina explicando que quando as pessoas vão atingindo mais idade, elas vão produzindo menos hormônios, enfim. E a meditação, ela é uma prática comprovadamente efetiva na questão da produção desses hormônios, na questão da produção e então da reposição deles. Tem muito benefício, e na aula 1 eu detalhei bastante eles. Então é legal, se você não esteve comigo na live, tá no meu YouTube, Aline Moraes EDH, assiste lá. E nós teremos no total desse curso 5 aulas, tá? Então hoje a segunda aula tem como tema os tipos de meditação. Então, voltando aqui, ó, eu tava falando o seguinte, que tem a atenção plena, que tem a meditação que as pessoas fazem caminhando, né? Então, que usam essa referência, até que o Abner compartilhou com a gente aqui, né? De ter uma referência ali do labirinto ou da mandala, e entendem que vão caminhando até chegar no centro, que é aquele centro... A pessoa percebe, a mente referência que está na sua essência, que está conectada com o universo, com Deus, com o Pai, enfim, tá? Temos as meditações, a meditação baseada no budismo, que tem uma variedade muito grande, tá? E ela tem variação de tipo e também de mantras.
E aí, de acordo com a localidade, com as regiões, porque o budismo ele se espalhou pelo mundo inteiro. E nesse momento que ele se espalhou, ele recebeu influência de outras religiões, de outras crenças, e ele foi se enriquecendo. E aí ele também acabou tendo várias vertentes, então tem variação no tipo de meditação budista também. Então, cada meditação tem lá um mantra e ela representa uma oração ou veneração a Buda. E Buda pode ser interpretado como uma pessoa, um mestre budista ou o estado de iluminação atingido, tá? E assim, comprovadamente também há muito poder nos mantras, então os mantras têm um poder indiscutível. Eu vou falar mais sobre mantras com vocês na próxima aula, na aula 3, que é quando eu vou falar dos chakras, tá? Então, bacana. Já falei aqui pra vocês, então, que temos a atenção plena, ou Zen, ou Mindfulness, que são termos diferentes, mas é para o mesmo estilo, tá? Meditação que se faz caminhando nas mandalas ou nos labirintos. Temos as meditações budistas. Temos também, não sei quem que já ouviu falar, que é uma coisa que tem ficado mais conhecida agora, mas é muito antiga, né? A meditação xamânica, que ela é uma meditação feita sobre os elementos da natureza, para que as pessoas sejam despertadas para além desses elementos. Então, eles fazem normalmente em lugares conectados à natureza, eles usam símbolos da natureza. Bem profunda aí com essa questão da natureza, é a meditação xamânica, tá? O que é muito importante é mostrar para vocês que, assim, tem muita informação sobre meditação e tem informação que infelizmente diverge entre elas, de autores diferentes, de linhas diferentes. Mas o que eu tô pregando aqui, o que eu tô trazendo aqui nesse curso é justamente que eu quero estimular você a conhecer sobre isso e fazer as suas experiências, ter as suas experiências aqui, porque em toda aula eu vou meditar com vocês no final por 5 minutos, para você ir tendo as suas experiências e percebendo o que mais faz sentido para você, qual formato com qual você se identifica melhor, com qual formato você se conecta mais. Então é tudo muito flexível e aí a minha orientação aqui independente dos nomes, né? Tem muitos outros nomes que eu não trouxe aqui porque eles são embasados nessas variações que eu expliquei para vocês, tá? Basicamente são essas variações, mas aí tem muitos nomes que são usados atualmente, tá? Uma frase que eu deixei na aula 1 e que eu vou explorar um pouquinho dela hoje também a meditação, ela é intuída e instintiva. Então é importante a gente deixar aqui, já quebrar qualquer paradigma, porque não tem uma melhor que a outra. A melhor meditação é a que você se identifica, é aquela que você consegue fazer a sua conexão. Essa é a melhor, tá? Então vamos partir desse princípio, não tem uma melhor que a outra. A meditação que eu pratico e a que eu tô compartilhando com vocês, ela é mais parecida com a Zen, ela tem mais aspectos da Zen, mas eu também misturo alguns recursos de outros tipos também. Por exemplo, na semana que vem eu vou falar dos chakras para vocês, eu vou falar de mantra, eu vou falar de cores. Então, eu uso alguns recursos que eu acho que agregam muito na meditação. Eu tô falando das minhas experiências, então eu quero passar para vocês e aí vocês vão ficar aptos a fazer as suas combinações e usarem os seus recursos que te propiciem isso, sabe? Que te proporcionem o seu momento mais conectado. Daí a Noemi tá contribuindo aqui com a gente. Ela tá falando assim, uma meditação legal é a das folhas que caem da árvore. Você imagina, visualiza que cada folha que cai
é um pensamento. Imagina caindo num rio e levando cada pensamento para longe, traz muita tranquilidade. Nossa, parece muito legal também, gostei. Eu tava fazendo, eu não sei quem tá aqui que participou, acho que a Raquel chegou a participar, a Karina que acabou de entrar, oi Karina. Eu não sei se tem mais gente aqui que tava participando quando eu tava fazendo a meditação guiada de terça e quinta-feira às 18. Mas não era um curso, eu fazia meditação guiada, ao vivo, assim, né, na live. E naquela meditação eu tava usando uma oração minha, né? Uma oração que eu fiz durante uma meditação, daí eu senti uma necessidade de compartilhar. Eu escrevi essa oração e fiz algumas meditações guiadas usando essa oração. E essa oração, Noemi, fala bastante dessa... Tem uma coisa parecida aí com essa questão. Tinha um rio que levava algumas sensações que a gente tinha e trazia toda uma leveza, uma limpeza muito legal. E de repente foi legal você ter falado isso, porque até o final do nosso curso aqui, que são 5 semanas, né? Eu, de repente, no finalzinho, nos 5 minutos finais, eu use essa oração para fazer em um dos dias com vocês. Ela foi bem legal. Quem tava junto, de repente, pode falar aí pra gente como foi a experiência, né? E aí, voltando aqui, é também importante falar para vocês o seguinte: eu tenho uma teoria minha, e aí tudo que eu tô colocando aqui para vocês é para incentivar vocês, estimular vocês a testar, né? A testarem. Então, por exemplo, a minha teoria é que nós todos somos parte de um grande quebra-cabeça. Então, cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça. E se você já brincou de quebra-cabeça, você vai saber que nenhuma peça pode ser igual a outra. Nenhuma. Então pode ser um quebra-cabeça de mais de 1000 peças. Nenhuma peça pode ser igual a outra, né? Senão não dá certo o encaixe. Então o formato ou a figura que está estampada tem que ser diferente para poder dar um encaixe perfeito. Diante disso, o que eu entendo? A gente nasce e a gente vai adquirindo experiências, conhecimentos, sendo ensinados pela família, pela escola, pela sociedade, pela religião, pelo meio em que nós vivemos. E aquela essência que está dentro de nós, que nós nascemos com ela vai sendo influenciada por todos esses fatores externos, né? E o que acontece é que nós precisamos de todos esses fatores para a gente conviver, para a gente viver em sociedade, para a gente caminhar aqui pela nossa vida. Mas a gente vai se distanciando com isso da nossa essência, né? A gente não tem hoje ainda um estímulo de buscar a nossa essência, né? A gente não tem muito esse estímulo desde criança. Então, o que acontece? A gente vai se distanciando daquela nossa essência. Tanto que quando tem as crianças na escola, né? Tem lá um currículo, tem uma matéria a ser seguida, tem um cronograma desenhado. E aí, se uma criança, por exemplo, ela tem uma dificuldade numa matéria e gosta da outra, ela é puxada ali pelos educadores dela a entender todo o contexto e ter uma nota média, pelo menos, em todo o contexto. Quando o ideal seria ter um estímulo do que é essência, né? Se você se interessa muito por uma outra questão, talvez a sua essência esteja muito mais ligada àquilo e seja muito valioso para você ser estimulado naquilo que já está dentro de você, que já é a sua essência, né? Mas a gente ainda não tem essa cultura. Então, eu acho que nós estamos numa geração que está começando a despertar para isso. E eu tô super feliz que vocês estejam aqui e eu tô muito feliz por trabalhar nessa área com pessoas com desenvolvimento humano, ajudando. Eu sinto que a minha missão é ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência, porque dentro da nossa essência tá tudo que a gente precisa. Então eu tô falando tudo isso porque tem a ver com a meditação. A prática da meditação, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque naquele momento em que a gente se aquieta para meditar,
nessa prática que, nesse formato que eu tô compartilhando com vocês e que é esse que eu vou levar daqui pra frente, que eu falei que mistura a prática Zen com outros recursos, é você acalmar a sua mente, então se perceber seu corpo, a sua respiração. E eu sempre falo que os pensamentos vão continuar vindo, mas no intervalo entre um pensamento e outro, você tem um vão ali. É aquele vão, é aquele nada, né? Que é importante você perceber ele. Que no dia a dia, quando você não tá parado para isso, uma meditação, não tá focado nisso, você não percebe, né? Então tem um pensamento atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Quando você senta e fala, deixa eu perceber o que tá acontecendo, eu explico que os pensamentos vão vir, mas que eles não devem ficar. Então não deve passar, hoje eu preciso cozinhar, o que eu cozinho? Aí, né, e dá vazão àquilo. Não abraça esse pensamento. Ele vai passar, hoje eu preciso cozinhar. Aí vai, antes de vir o próximo tem um intervalinho. Esse intervalo é quando você tá ali só você e você. E tem um vazio. Às vezes até quando você tá de olho fechado fica até tudo pretinho, sem nenhuma imagem, sem nenhuma impressão de nada. É isso. Nesse momento a sua mente está relaxando. Nesse momento você está desapegando. Você está se conectando só com a sua essência. É só você com você mesmo, né? E é uma conexão incrível. E aí, nessa linha que eu tô seguindo, eu não menciono nenhuma religião. Mas você, se você tem uma crença, nessa hora é a hora que você vai se conectar com o espiritual de uma forma incrível, né? E aí, eu quero ainda falar pra vocês que eu já tive meditações onde foram mais difíceis, então eu tava lá buscando essa tranquilidade e vinham mais pensamentos, então tinha poucos intervalos e eu tava mais inquieta, então foi mais desafiante de me aquietar e aquietar minha mente. E teve outros momentos onde eu consegui mergulhar naquela experiência e de repente eu tive uma sensação e aí eu tive um discernimento e aí eu recebi uma oração e aí eu tive um insight, enfim. E aí a gente tem pessoas que vão defender o seguinte: na meditação não pode ter pensamento nenhum, é zero pensamento. E aí, de novo, a meditação, a melhor meditação é a sua. É onde desperta a sua intuição, é onde desperta sua essência. Essa é a melhor meditação. Então você escolhe dentro dessas linhas que eu expliquei para vocês, faz a que for mais agradável. E se você quiser entender melhor de outras variações de meditação, você pode, por exemplo, visitar um templo budista que tem tem muita variação entre as meditações que eles fazem e entender, ir lá um dia em um, outro dia no outro, para você se informar e perceber. Isso é importante. Zero pensamento só depois de morrer, né, Noemi? É verdade. Zero pensamento é bem desafiante, né? E uma coisa também interessante de dividir com vocês é que às vezes, assim, quando a pessoa é mais racional do que emocional, às vezes ela se sente com maior dificuldade de se entregar num processo desse, né? Então não tem problema, por isso que eu quis fazer esse curso, pra gente explicar, pra eu poder explicar, pra gente ter uma troca aqui, se você tem dúvida, perguntar e eu te apoiar no que eu puder aqui, pra que você realmente entenda o processo, né? Se você é mais racional, então isso vai te ajudar, vai te dar uma segurança maior. Mas uma coisa importante é que você não foque na parte intelectual. Por exemplo, eu vou buscar aqui, vou buscar ali, vou pegar todas as informações e tudo mais, e acabe deixando a prática. Porque quando você foca muito na técnica, no intelecto, de interpretar e entender de onde veio e tudo mais, você às vezes na hora de sentar para meditar, você fica tão preocupado com o que você tem que fazer, como tem que fazer, que você não consegue se entregar ao processo, né? Então, o que eu tô querendo dizer é,
não é bom você fazer algo que você nem sabe o que está acontecendo. Uma pessoa que fique alienada, que faz por fazer, todo mundo diz que é bom, eu vou fazer. Por isso que eu estou trazendo conteúdos, explicando, para que você saiba o que você está fazendo. Para que você teste, para que você veja o que é, como você se sente melhor. Por outro lado, se você começar a ir por esse caminho de pesquisar e ficar muito preso a isso, pode te atrapalhar na hora da prática. Faz sentido para vocês, gente? Eu queria que vocês me dessem aí os feedbacks, que fossem compartilhando, que fossem me mandando aí as suas percepções, perguntas. Outra coisa que eu quero explicar para vocês é que dependendo da linha que você for fazer, onde você estiver, quem for te conduzir na meditação vai te orientar a fazer, a ter uma postura X, né? Então, por exemplo, até a yoga, ela é um tipo de meditação, porque cada movimento que a pessoa faz, ela faz totalmente concentrada no movimento e aquilo acaba sendo uma prática de concentração e de autoconcentração, né? E aí não deixa de ser uma meditação. E eu vou falar para vocês o seguinte, na linha que eu faço e que eu tô explicando, passando para vocês, o que eu tenho para explicar é: encontre a melhor posição para você. Vá se percebendo, vá testando, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer perninha de índio, mas tem vezes, e no começo tinha muitas vezes que essa perna de índio me incomodava, eu não conseguia ficar muito tempo. Logo no começo eu já me incomodava. Mas esse incômodo é comum para quando a gente ainda não está acostumado com esse tipo de prática, né? Então, de repente, um alongamento que você fizer antes vai te ajudar. Mas não tem nenhum problema se você sentar numa cadeira e colocar os pés encostados no chão. Você sentar num sofá e estender as suas pernas e encostar os pés no chão. Não tem problema. Ou sentar encostar na cabeceira da cama e esticar as pernas. Não tem problema. A única coisa que eu recomendo é: não faça com as costas relaxadas, né? Faz com a costa retinha, para ter essa tensão, para ter esse foco. E aí a gente trabalha o relaxamento do restante do corpo, para você não ter tensão no rosto, não ter tensão nos membros, né? Mas as costas retinhas e procura não fazer assim: eu vou fazer quando eu já não aguento mais, estou esgotada, antes de dormir vou fazer. Provavelmente você vai dormir. E aí eu já tinha mencionado aqui que existem meditações específicas para você dormir, né? E eu deixei até aqui na semana passada uma recomendação, tem várias, se você procurar no Google, no YouTube, tem um monte. Eu deixei uma que eu já pratiquei, que eu gosto, então eu recomendo a que eu já conheço, né? Enfim, não é esse o objetivo, né? A meditação para você dormir é muito legal, para quem tem problema de insônia, para quem tem um sono muito conturbado, eu recomendo muito. Mas a meditação que eu estou abordando aqui como prática, como hábito, é para que você realmente tenha uma vida mais saudável em muitos aspectos, na atenção, na reação, no relacionamento, no seu desempenho, né? E aí vai refletir, toda a parte cerebral vai refletir por todo o seu corpo e as suas reações, tá? Então esse é o objetivo. Que mais que eu queria dividir aqui com vocês? Bom, a semana que vem, então eu vou falar sobre chakras, o que são os chakras, quais são as funções de cada chakra. Então a semana que vem vai ser meio corridinha pra gente fazer num período aí de 1 hora. Na aula 4 eu vou falar das leis universais, que também são muito legais, muito importantes. E na quinta aula, que vai ser a última, a gente vai encerrar o curso falando sobre respiração. Tem vários tipos de respiração, vou trazer alguns para vocês e explicar em que momento que você usa um ou outro, para que eles são recomendados. Isso faz bastante diferença, ajuda muito, tá?
Eu queria saber se ficou alguma dúvida, se vocês já meditam, quem tá aqui comigo já meditou alguma vez, quer meditar, nunca tentou, já tentou e não deu certo, como que é essa experiência de vocês? A Noemi... Você pratica a meditação, Noemi? Como que é isso pra você? Você gosta? Raquel, Karina, só para eu entender um pouquinho. Ah, muito legal. Eu falei na primeira aula, Noemi, dos benefícios, né? E falei que às vezes a pessoa tem muita dificuldade de ficar um tempo maior, então no começo, de 3 a 5 minutos, se você fizer com frequência, já vai sentir diferença. E aí aos poucos você vai aumentando esse período. Com mantra, é muito bom mesmo, é muito legal. Ah, muito bom. Gente, então, diante de tudo que a gente tá aprendendo aqui, juntando as aulas 1 e 2, eu vou convidar vocês agora pra gente fazer a nossa meditação juntos. Ah, que legal! E ele pratica fazendo várias vezes ao dia ou uma só? O Abner pratica Mindfulness diariamente, ela falou, gente. Porque tem uma linha, né, de recomendação que se faça 3 vezes ao dia, 20 minutos por vez. Tem outros que dizem 2 vezes ao dia, 30 minutos por vez, né? Dá uma variadinha, né? É isso aí, é a gente se adaptando àquilo que faz sentido pra gente, como a gente sente, como aquilo traz, como aquilo, né? Como a gente absorve essa sensação e essa experiência, isso que é importante, né? Então vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho o som aqui e convidar vocês agora pra gente ter essa experiência. E vamos fechar os olhos agora. Eu te convido a sentar de uma forma confortável e com as costas retas. Isso. E agora eu convido você a relaxar os seus pés, os dedos dos pés. Sinta as suas pernas, seus joelhos. Sinta as suas coxas, seu quadril, seu ventre. Se perceba agora relaxando. Relaxa os seus ombros, seus braços, suas mãos. Solte os dedos das suas mãos. Relaxe o seu pescoço. Relaxa o couro cabeludo, sua cabeça, sua testa, seu rosto. Relaxa entre as sobrancelhas. Solta o maxilar agora. Isso. E
percebendo todo o seu corpo. Perceba agora como está a sua respiração. Preste atenção na sua respiração. E agora eu te convido a respirar, inspirar pelo nariz, segurar um pouquinho e soltar todo o ar devagar pela boca. Inspire pelo nariz, segura o ar e agora comece a soltar devagar pela boca. Novamente, inspire pelo nariz, segura o ar e vai soltando devagar pela boca. Continue essa respiração. Inspire pelo nariz, segura o ar e solte devagar pela boca. Enquanto você faz essa respiração, perceba o ar entrando e passando pelas vias respiratórias. Perceba o ar chegando aos seus pulmões, como se eles estivessem massageando os seus pulmões. Perceba esse ar percorrendo e todo o percurso que ele faz dentro de você. Isso. Deixe os pensamentos passarem. E preste atenção no que fica entre eles. Perceba a sua mente acalmando, seu batimento cardíaco tranquilo. Veja agora uma luz azul, uma luz de proteção vindo sobre a sua cabeça e descendo sobre todo o seu corpo. E essa luz envolvendo todo o seu corpo, como uma bolha de proteção,
Se perceba agora com amor. E dentro dessa luz, dessa bolha azul, com essa proteção, eu te convido a respirar profundamente agora. Inspira profundamente pelo nariz, segura o ar um pouquinho no seu pulmão e vai soltando bem devagar pela boca. Mais uma vez, inspira. E uma última vez, inspirando e soltando devagar. E eu te convido agora a ir lentamente movimentando seus pés, seus dedos, e voltando aos poucos, e no seu tempo você pode abrir seus olhos. Encerrando esse momento, se dê um abraço agora, um abraço de agradecimento, um abraço de amor próprio, um abraço de companheirismo. Sinta o seu abraço, o seu amor por você. E conforme você for voltando, se você quiser compartilhar como você se sentiu nesse momento, é importante. Obrigada, Noemi, por participar, por agregar, por contribuir. Um beijo para você, para o Abner. Assistam a primeira aula, ela tá bem interessante, com muito conteúdo. Que bom, obrigada pelo feedback. Ficou bem mais tranquila. Na próxima segunda-feira, às 22 horas, a gente vai ter uma aula muito legal, com conteúdo muito rico, onde eu vou falar sobre cada chakra, na verdade sobre os principais, e nós temos muitos, né? Mas eu vou falar sobre os 7 principais, sobre o que representa cada chakra no nosso corpo, como a gente estimula, muito legal. A Raquel tá perguntando se vai estar no YouTube. Vai sim. Assim que eu concluir aqui com vocês, eu vou colocar nos stories daqui do Instagram e também baixo o vídeo e posto ele lá no YouTube. Então eu peço que vocês divulguem para os seus amigos, familiares que têm alguma dúvida, alguma curiosidade.
tá bom? Obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilharem. E quando vocês estiverem lá no YouTube, não esqueçam de dar um like, de compartilhar, de se inscrever, de acionar o sininho lá para cada postagem, para cada conteúdo vocês receberem de primeira mão, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada, obrigada.